Olá comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do nosso LET L410. Antes de nós começarmos e de levantarmos voo, eu tenho só aqui algumas notas. A primeira, deixem já aí o vosso like, já sabem. Depois a segunda, se vocês são novos no canal, vejam a lista de reprodução. Eu tenho aí dezenas de freewares de boa qualidade para Flight Simulator X, portanto vocês vão querer dar uma olhadela neles. Também se são novos, já sabem, considerem subscrever o canal para verem mais aviões e também tutoriais e coisas assim, tudo relacionado com a aviação. E depois, por último, tenho uma nota aqui só sobre este modelo em especial. Este modelo era do Flight Simulator 9, levou agora muito recentemente um port-over para o Flight Simulator X. Quando eu instalei no meu Flight Simulator X Steam Edition, o avião não tinha qualquer som. Eu falei com outros usuários, alguns instalaram e não tiveram problemas nenhuns com o som, outros tinham o mesmo problema que eu, outros também com o Steam Edition. Pode ser um problema do Steam Edition. Como é que se resolve isto? Muito fácil. Vocês vão lá à pasta dos aviões, ok? Na Steam Objects, depois acho que é Aircraft ou Airplane, uma coisa assim. Depois tem lá as pastas com o nome de cada avião. Dentro dessa pasta, portanto, neste caso, dentro da pasta do nosso LED 410, vocês vão ter outra subpasta que diz Sound, a pasta do som. O que vocês têm que fazer, e o que eu fiz, é substituir a pasta completamente, e o que está dentro da pasta, pelo som de outro avião que vocês tenham no Flight Simulator. No meu caso, eu substituí pelo King Air 350, que é aquele avião que já vem no jogo, e como vocês estão a ouvir, ouve-se tudo, não é? Está o som perfeitamente a funcionar. Portanto, é isso que têm que fazer caso tenham esse problema. Certo, vamos aqui no avião, já agora vamos ver que portas é que abrem. Se eu fizer Shift E, deve abrir aqui alguma coisa, não? Ok, abre aqui à frente, parece que é a porta dos pilotos. Shift E2, talvez abra aqui dos passageiros, exatamente, escadinha e tudo. Shift E3 abre maior, exatamente, abre maior. Shift E4 acho que não faz nada, pelo menos assim, à primeira vista eu não vi nada. Certo, vamos lá fechar isto tudo. Duas, piloto está. Isto está aqui nas bonitas cores da United Airlines, aquela companhia americana. Não sei se é real, se não, eles talvez voem mesmo este avião. É um avião extremamente popular, mas vou-vos mostrar aqui o cockpit. Eu acho que eu vou deixar as imagens falar por si, acho que está muito bom mesmo. Isto aqui só é pena estar tudo em 2D, mas em contrapartida funciona, ok? Estar em 2D, mas está tudo a funcionar. Eu não sei ainda fazer o acionamento manual, por isso é que já comecei com ele a trabalhar. Vamos então levantar voo. Isto também funciona aqui um GPS. É só vocês clicarem. Vamos pôr aqui um pouco de flaps. Assim eu não encontro a mistura, pode ser automática. Isto aqui é para as RPMs. Propeller Control, e isto aqui é o acelerador. E esta rodinha aqui é o trim, muito engraçado que isto roda mesmo, estão a ver? Mais luzes, agora antes da gente descolar, vamos ver se encontramos aqui as landing lights, temos aqui cockpit lights. Uau, ainda não tinha experimentado isto, funciona mesmo, boa. Seatbelt, smoking, vamos ligar também. E onde é que está? Lights, taxi, landing. Ah não, isto ou dá para taxi ou dá para landing, será assim? Então deve ser. Devemos estar com as landing lights ligadas. Vamos lá fora. Certificar-nos. Não vejo. Agora sim. Agora estão ligadas. Eu carreguei no L, que é o controle das luzes todas. Então está tudo ligado. Tudo bem, então landing lights, isto será para cima mesmo. Ok. Beacon não precisamos. Certo, vamos lá, levantar voo, flaps, está tudo. Isto está em km por hora aqui. Depois aqui tem o horizonte artificial, aqui tem a velocidade vertical. Mas enfim, já vamos ver isso quando estivermos no ar. Vamos embora. Nós estamos a descolar aqui de um aeroporto na República Checa, que tem uma pista extremamente pequena. Vamos ver se o avião está à altura. Ele não é suposto ser stall, mas é suposto conseguir levantar voo de pistas pequenas. Já está, já estamos no ar.
pôr Gear Up. E vou retirar também os flaps. Entretanto, vou tirar ali um bocado de RPMs. Tentar estabilizar aqui mais o avião. A malta do FS Economy, comandantes, este avião também é extremamente popular no FS Economy. Eu acho que é mais porque para quem tem X-Plane, X-Plane 11, há um freeware excelente para X-Plane 11. Eu não tenho o X-Plane 11, mas já vi imagens e realmente está muito bom. Finalmente nós agora temos um freeware que eu diria bastante bom também para Flight Simulator X e P3D, ok? Isto também saiu para o P3D, o Portover ao mesmo tempo, portanto P3D também pode usar à vontade. Portanto, este avião é extremamente popular no FS Economy por causa dos passageiros, carga útil é entre 15 e 19, no Flight Simulator, no FS Economy eu não tenho certeza quantos passageiros conseguimos levar, mas isto é um bocadinho acima de um Caravan. E depois temos o benefício de ter dois motores, dá aquela segurança extra, para quem quiser também, como é que se diz, ser um bocadinho mais, levar o simulador um bocadinho mais com realismo, ok? Falhas de motor é uma coisa que pode sempre acontecer. O Caravan só tem um, este tem dois. Depois outra coisa também muito interessante, é um avião feito na República Checa, por uma empresa que se chama Let Kunovic. Não sei se estou, claro, a pronunciar isto bem, eu não falo checo. Mas é um avião de tal maneira popular que ele começou a ser produzido em 1971 e ainda é produzido hoje. Okay. Mais de 1200 unidades vendidas. O custo unitário dele é à volta dos 2.4, 2.5 milhões de euros. Muito bom. Leva só aqui dois tripulantes, não é? Nós e o nosso copiloto. E tem motores da General Electric com 800 cavalos cada. Começar aqui a voltar, eu estou a perder velocidade. Então vamos lá ver, ele não tem, ok, não tem painel 2D. Shift 2 temos aqui os aceleradores e essa coisa, está fotorrealista, o que é isto já agora? Não sei, não, ok, não toquem ali. Eu acho que aquilo é para cortar o fluxo de combustível para o motor. É que isto não me diz o que é. Aqui sei que é os streams, pronto, isto já diz, não é? Bem, Shift 3, temos o que nós temos aqui em baixo, ok, só que está aqui, vamos ligar. Este Garmin é ligeiramente diferente, é o 530, julgo que o que vem com o simulador é o 500. Depois isto nós já estamos bem habituados, não é? Tem piloto automático, o que é ótimo, tem o nosso transponder, o nosso transponder é aqui, certo? Exatamente. Isto aqui é para o DME, está ali o ADF. Depois os rádios. Shift 4, temos só o GPS. Ok, Shift 5 já não temos nada. Agora, convém nós olharmos, não é? Convém nós olharmos aqui pelo vidro da frente quando estamos a pilotar um avião. Principalmente quando ele não vai em piloto automático. Agora ia sendo aqui a tragédia já. Bem, vamos pô-lo. Ele está-me a querer voltar para um lado. Será? Eu acho que sei porque é que é. Porque eu toquei ali naquela tecla e isto já estourou tudo. Portanto, nós vamos ter que fazer aqui uma aterragem de emergência. Então, olha, temos já ali um aeroporto à frente. Acho que foi o aeroporto onde a gente descolou. Portanto, a gente vai para lá, vamos pousar em segurança e depois já vamos ver melhor. Ah, pois é, exatamente, o meu motor da esquerda não está a funcionar. Vocês estão a ver isto aqui? A esquerda está a 0. Enfim, isto é o que dá a gente estar a tocar nas coisas, sem saber. Eu vou ter que pôr o outro no máximo.
que mesmo assim nós estamos aqui a perder altitude. Eu acho que não vou conseguir chegar ao aeroporto. Onde é que a gente pode aterrar de emergência? Não podemos. Bem, eu estava aqui a falar na segurança de termos dois motores, mas isto não é assim tão linear. Temos o aeroporto ali daquele lado. Só que se eu começo a voltar, nós perdemos logo a altitude. Acho que é a segunda vez que estamos a fazer um voo assim. A primeira vez foi com o Embraer Bandeirante. Entretanto, eu aprendi a voar esse Embraer Bandeirante. Aquilo tem uma checklist que está em PDF, que é um bocado chato, porque eu tive que estar a ler aquilo tudo. Ou tinha aquilo aberto no outro computador, já não me lembro o que é que eu fiz, mas seguirem a checklist à risca, e tem que ver em inglês e em espanhol, porque às vezes a tradução não está muito bem. Vocês conseguem trabalhar com aquilo sem que o motor pegue fogo. Agora este aqui não estou mesmo a conseguir controlar. Vou ter que começar aqui a dar rudder. E já temos o aeroporto. Isto vai ser muito difícil de aterrar. Talvez devesse pôr flaps, por acaso não sei qual é que é o procedimento para isto. É que flaps dão-nos mais sustentação, por outro lado, tiram-nos velocidade. Mas já não vamos conseguir nada daqui. Bem, malta, acho que vamos ter que fazer aqui uma aterragem de emergência já. Isto foi terrível. Não sei como é que a gente sobreviveu a isto. Mas isto foi... conseguimos sobreviver, hein? Eu acho que ainda derrubei ali uma árvore atrás. Enfim. Vamos esquecer isto. Vamos só ver então o avião. Vamos desligar aqui o combustível. Portanto, aqui temos esta parte. Isto, o fogo não faz nada. Isto também é acionado manualmente. Mas aqui, isto dá para clicar? Não, aqui não dá para clicar nada. Aqui também não, aqui também não. Portanto, aqui temos um VOR. Uma coisa que eu vi que não funciona neste avião, eu fiquei um bocadinho triste, é o heading bug. Diz aqui que dá para ajustar, só que eu clico, não faz nada, clico o outro botão, faz isto, uso o scroll, não faz nada, clico o botão do meio, não faz nada, ok? Tentei tudo. Não sei se é isto aqui, se é aí, deve ser isto, não é? O heading bug não funciona. Isto é muito chato porque se nós quisermos usar o piloto automático para seguir aqui o heading, eu não sei que heading é que ele vai seguir, não é? Mas eu acho que é aqui, só pode ser aqui. Este aqui também é triste porque está atrás disto. Está aqui atrás do manche que eu não sei esconder. Isto não tem 2D, ok. Portanto, pronto, é freeware, está bem. Há aqui certas coisas que não estão a 100%, mas é assim. A Shift 1 há bocado não tinha mostrado. Shift 1 é basicamente tudo o que nós temos aqui no teto. Temos aqui as luzes, de-icing, isto não funciona, exatamente. Isto são os rádios, portanto tudo os on and off está ali. Aqui o que é que nós temos? Parece um relógio, exatamente. Isto aqui não funciona. Aqui temos a temperatura exterior, ali tínhamos outra bússola, aqui. Depois temos aqui as luzes todas, estão em russo. Isto está em russo, não é? Certo? Eu acho que o checo não leva este alfabeto. Aqui não diz o que é que faz. Aqui também temos isto em russo. Mas pronto, é uma questão da gente pôr isto no verde e deve estar tudo bem.
Pois é, e já sabem, não toquem naquele onde eu toquei, ok? Porque desligam o motor. E é assim, ele não tem checklist, Shift F10. Tem, desculpem. Eu sabia que eu tinha testado isto antes e deve ser noutro modelo, não sei. Portanto, isto tem checklist, nada mal. Para freeware, nem todos têm. Portanto, com um bocado de sorte, temos Before Engine Start, ok. Talvez a gente consiga fazer o acionamento manual, tem que ver isso. Depois temos aqui as referências, nada mal. Ok, malta, não tenho mais nada a dizer. Peço desculpa aqui por esta aterragem de emergência. Eu não estava à espera de ficarmos sem motor e não estava à espera do outro motor ser tão fraquito. Mas eu ainda não tive a oportunidade de voar muito este avião porque o modelo saiu há pouco tempo. Mas é um modelo bastante bom, ok, e também bastante útil para malta do FS Economy. Portanto, aquilo, heading bug não funcionar, eu realmente não sei se eu estarei a fazer alguma coisa mal, se é mesmo assim. Se for mesmo assim, é um bocado triste uma coisa tão básica não estar no avião, mesmo ele sendo freeware. E pronto, eu vou ficar por aqui, peço-vos aí o vosso like. Vejam também agora aí na lista de reprodução outros vídeos que eu tenho aí de freeware. Vejam também a lista de reprodução com tutoriais, se vocês forem iniciantes da aviação. Tenho lá uma lista com tutoriais e eu vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem.